Tum, 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 tum. Pou! E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, nessa aula a gente vai falar de alocação dinâmica de memória. E é um dos assuntos mais importantes dessa disciplina para que a gente dê continuidade. Bom, eu estou declarando duas variáveis aí. E o grande segredo, quando a gente declara variáveis, pessoal, é que a gente está pedindo para o nosso programa implorar espaços de memória para o sistema operacional. Ou seja, o nosso programa está implorando, olha, eu necessito de um espaço de memória para armazenar a variável x, eu necessito de um espaço de memória para armazenar a variável y, que é do tipo double. E se você não sabe, está sabendo agora, o sistema operacional é o bambambam, é o mestre dos mestres, é o todo poderoso de um computador, porque ele gerencia a nossa memória, ele gerencia a memória do computador. Então, o que ele faz nada mais é, eu vou abrir aqui uma apresentação, e o que ele faz nada mais é que isso. Ele reserva espaços de memória para programas que estão sendo executados. Nesse caso aqui eu estou executando a minha IDE, eu estou executando a minha IDE. Então, com certeza, ele reservou de 4 bytes, né? Cada posição é um byte, como é um x é do tipo inteiro, e tem 4 bytes, então ele reserva esses 4 bytes, porque aqui eu posso armazenar aqui o valor do tipo inteiro. Então, nesse espaço aqui todinho, eu posso armazenar um número qualquer. Então, quando ele diz lá double do tipo double, a variável y do tipo double, ele reserva um espaço de memória para 8 bytes. Exemplo, vou pegar agora uma coisa melhor aqui, que era para não ter pego. Ou seja, ele reserva esse espaço aqui para me armazenar valores do tipo float, né? Que aqui é minha variável, y, né? Minha variável y. Então ele faz isso na memória, ele reserva espaços ali, olha, eu quero que se reserve espaço de memória para armazenar x, para armazenar e os outros programas também. Então é o sistema operacional que gerencia isso, gerencia toda essa memória. Ok, pessoal? Bom, mas nós estamos falando aqui de alocação dinâmica de memória. Isso não é alocação dinâmica, eu estou pedindo de forma estática. Olha, reserva um espaço para uma variável do tipo inteiro, reserva um espaço para uma variável do tipo double. Não, a gente vai falar de alocação dinâmica de memória. Então a gente vai utilizar a função malloc, malloc ou como você queira. Então, para que eu faça uso de malloc, malloc, e eu vou criar uma estrutura dinamicamente, ou seja, eu vou, trabalhando com alocação dinâmica, eu vou solicitar um espaço de memória para uma variável do tipo inteiro. Então, eu preciso declarar um ponteiro, e a gente vai fazer uso do poder dos ponteiros para reservar esses espaços de memória. Ou seja, recebe malloc, e aqui a gente está solicitando para ele reservar um espaço de memória dinamicamente. E a gente só pode fazer uso utilizando o grande exército de ponteiros. Ou seja, utilizando ponteiros, a força do ponteiro, para a gente reservar espaços tanto para int, para float, ou até para um tipo de estrutura que você venha definir. A gente vai ver isso aqui, tá ok? Então, int asterístico p malloc. Só que tem um probleminha que eu esqueci aqui. A função malloc, calloc, free, que a gente vai ver, ela faz parte da diretiva de pré-processamento, ou seja, da biblioteca. Então, eu tenho que pedir para incluir a stdlib.h. Então, malloc, calloc, free, as funções que a gente vai utilizar fazem parte dessa biblioteca, hein, pessoal? Então, a gente precisa dessa biblioteca. Incluir essa biblioteca para a gente fazer uso. Então, int asterístico p recebe malloc. E aí eu abro aqui e eu digo que eu quero de 4 bytes. Ponto. Essa não é a melhor forma, pessoal, mas
eu quero explicar algo para você. Se eu executar esse programa, ele não vai funcionar. Ele vai dar um erro para a gente. Mas vamos lá. Deixa eu só... Olha, ele deu um erro aqui na função int_main, erro na conversão de void para int. A variável p não está sendo... mas o erro é aqui. Erro na conversão de void para int. Eu vou mostrar um texto para vocês para a gente ler aqui sobre malloc, para a gente aprender. Só um momentinho. Espera só um pouquinho aí. Ó, por isso que ele fala aqui, ó. Recebe como parâmetro o número de bytes, ok? Ou seja, como eu quero armazenar a posição para armazenar um número inteiro, então é 4. Que seja desejado alocar e retorna o endereço inicial da área de memória alocada, como eu expliquei anteriormente. Uma outra coisa importante de malloc é isso aqui, ó. Olha só, pessoal, muito importante esse texto. Esse código não vai funcionar se eu executar. Por quê? Porque ele dá erro na conversão de void para int. Porque ele diz assim, ó, devemos lembrar que a função malloc é usada para alocar espaços para armazenarmos valores de qualquer tipo. Por esse motivo, malloc retorna um ponteiro genérico, ou seja, para um tipo qualquer, representado por void asterístico. Olha, a gente está declarando um ponteiro do tipo int. Então, malloc retorna um ponteiro genérico, ele retorna void asterístico, que pode ser convertido automaticamente pela linguagem para o tipo apropriado na atribuição. Então, por isso, a gente precisa fazer uso do casting. Se você não lembra, a gente estudou na disciplina anterior, ou seja, forçar a ser de um determinado tipo. Então, como eu quero atribuir esse retorno aqui de malloc, né, que ele vai reservar um espaço na memória e me retornar um endereço, para um ponteiro do tipo inteiro, porque eu quero reservar um espaço para inteiro, que eu defini que são 4 bytes, então eu tenho que dar um casting, ou seja, um casting eu dou assim, int asterístico, ou seja, como o malloc retorna um ponteiro genérico para um tipo qualquer representado por void, então eu tenho que dizer, olha, não, então vamos forçar, ou seja, vamos forçar que esse retorno aqui seja para um tipo inteiro, porque a minha variável int ponteiro é do tipo inteiro. Então, mais uma vez, que pode ser convertida automaticamente pela linguagem, é isso que a gente está fazendo, convertendo o ponteiro malloc 4, ele criou isso aqui, ó. Ele criou uma estrutura dessa, que recebe um número inteiro e que P está apontando para ela. P está apontando para ela. Olha, eu vou apagar isso aqui, ó, e vou executar. Funcionou normalmente, pessoal. E olha só, eu posso dizer que asterístico P recebe 10. Então, vou executar aqui. O que aconteceu, não está mostrando nada, claro, não tem nada para mostrar. O que aconteceu aqui foi que o 10 foi armazenado aqui, ó. Quer ver só? Se eu der um int aqui, um printf, porcentagem D, vírgula, asterístico P. Olha lá. 20, né? Desculpa, eu estou bugado aqui. Eu botei 10 aqui, desculpa. Mas aí você deve ter visto meu erro aí, né? Você não falou nada. 20, porque eu disse que asterístico P recebe 20. Então, se eu executar, ele vai mostrar o 20 na tela, né? Deixa eu executar aqui novamente. Ele mostra o 20 na tela. Ou seja, a gente criou um espaço, reservou um espaço de memória utilizando a alocação dinâmica para um int. Ou seja, por isso que a gente colocou 4. Só que essa não é uma boa prática, hein, pessoal? A gente tem que utilizar o sizeOf int. Ou seja, eu estou dizendo aqui, ó, eu estou criando um ponteiro P que vai reservar um espaço de memória dinamicamente, né? Por isso que eu estou utilizando malloc, memory allocation, para o tamanho de um inteiro. Ou seja, então ele cria uma estrutura dessa, para o tamanho de um inteiro.
ok? Para o tamanho de inteiro. Então ele criou essa estrutura aqui. E é onde P está apontando para isso aqui. Quando eu digo asterístico, int asterístico P recebe int asterístico malloc size of int, eu estou criando essa estrutura e P está apontando para ela, tá ok? P está apontando para ela. Quando eu digo asterístico P recebe 20, isso é só para comprovar para vocês que ele está apontando, significa que ele vai mudar aqui, ó, 20, porque ele está acessando essa posição. E aqui eu executo aqui para a gente ter a prova. Ó, ok. Tem outra coisa também, pessoal. Vou apagar aqui, só para você ver o poder da alocação dinâmica. Eu estou armazenando, reservando um espaço na memória para um número inteiro, mas eu posso armazenar para um vetor de 4 posições. Lembra na sala lá que um vetor de 4 posições ele é dado por uma estrutura dessa. Um vetor de 4 posições, dividido em 4 posições, logicamente. Então, posição 1, posição valores, como se fosse como um vetor. Então, vezes 4. Aqui, size of não retorna 4, tamanho de um inteiro não é 4, vezes 4 dá 16. E olha só, pessoal, vou executar aqui, não vai aparecer nada, deixa eu até apagar isso aqui, não vai aparecer nada, mas significa que está funcionando. Agora, se eu disser isso aqui, ó, P, asterístico P, asterístico P, recebe 10. O que vai acontecer é que ele vai preencher o 10 aqui, ó, na primeira posição do vetor. Se eu disser aqui asterístico P mais 1, ele vai armazenar aqui, ó, 20. Ele vai armazenar o 20 aqui. Se eu disser asterístico P, asterístico P mais 2, 30, asterístico P mais 3, 40. O que ele está fazendo aqui, pessoal, é preenchendo o vetor através do ponteiro. A gente não vai estar ali se atendo no endereço mais não. Se P recebe o endereço da primeira posição da estrutura, como ele está criando aqui uma estrutura de 4, então P recebeu isso aqui, pessoal. P aponta para essa posição. O meu ponteiro aponta para essa posição. Se eu digo asterístico P, então 10 armazena aqui. Se eu digo P mais 1, então eu estou dizendo para que o P não aponte mais para cá. Ele não vai apontar mais para cá, mas ele vai apontar para cá. Porque vai de 4 em 4. Ah, se eu disser mais 2, eu estou dizendo, olha, não aponta mais para cá, mas aponta para cá. E aí mais 3, aí eu estou dizendo, olha, não aponta mais para cá, mas aponta para cá. Então eu vou preenchendo o vetor. Ok? Ou seja, criamos um vetor utilizando alocação dinâmica de memória, malloc. Ok, pessoal? Criamos um vetor utilizando o malloc. E aqui na memória, deixa eu até... aqui na memória do computador, quando eu digo asterístico P recebe um cache aqui, malloc size of int vezes 4, aqui, lá na memória do computador, que a gente definiu aqui, deixa eu até apagar isso aqui, ele reserva lá um espaço, ó, um espaço de 16 bytes, então não sei se estou acertando, para o P. E P está apontando sempre para a primeira posição, né? Então ele reservou ali um espaço de 16, então em cada espaço ele vai armazenar um e vai armazenar outro valor. Ou seja, ele criou um espaço na memória
de 16. Deixa eu desenhar aqui novamente. Tá bem feio, mas ele reservou um espaço de 16 bytes para o P. Então, com 16 bytes, eu posso armazenar 4 valores do tipo inteiro. Ou seja, ele criou um vetor, na verdade. Agora, tem uma questão. Por a gente estar utilizando malloc, alocação dinâmica de memória, a gente tem que entender o seguinte. Na memória do computador, pode ser que existam lixos aqui armazenados, entendeu? Lixos que foram armazenados. A função malloc, se você for pesquisar a fundo, ela reserva esse espaço de memória aqui para você, mas pode ser que tenha valores aqui. Valores ou que algum programa deixou aí na memória está cheia de lixo, informações armazenadas aqui que não estão sendo mais utilizadas, mas como o programa reservou esse espaço de memória para P, então eu posso até visualizar esses valores. Olha só para a gente ver uma coisa, para a gente já fazer a diferença do calloc quando a gente for ver. Eu vou apagar aqui tudo que eu criei e a gente vai aqui para a estrutura que a gente já definiu. Então, acredito que você tenha entendido. Aqui criamos um vetor de 4 posições, utilizando somente ponteiro, hein, pessoal? Olha só, eu criei de 4 posições. Se eu colocar aqui, ó, printf, para mostrar porcentagem D, um valor que está armazenado na posição, no conteúdo da primeira posição, aqui então asterisco P, bora ver o que vai aparecer. Apareceu um número aqui. Esse número não é o endereço não, pessoal. Isso é um lixo que está armazenado aí. Por quê? Porque a gente está utilizando malloc. Então, o malloc reserva o espaço de memória, como eu mostrei aqui. Ele reserva. Opa, quer reservar 16 bits? Beleza, a gente vai reservar aqui, ó. A gente vai reservar. É para P, tá reservado aqui 16 bits. Mas ele não limpa, ou seja, ele não zera os valores aqui. Ou seja, deve ter lixo aqui, informações de outros programas, e eles estão aqui armazenados. Ele reservou o espaço, mas ele não inicializou os valores nos espaços novamente. Então aqui contém lixos, né? Lixos. E quando eu digo P, asterisco P, né, recebe 2, aí ele preenche, né, a posição do asterisco P, digamos, a posição do asterisco P está aqui, né, primeira posição. Então ele preenche com o número 2. E aí o valor de lixo que estava ali já foi substituído. Espero que você tenha entendido isso daí. Malloc reserva o espaço de memória, mas ele não limpa aqui, ou seja, ele não zera. Ok, pessoal? Então por isso aparece esse valor aí qualquer. Então aqui estamos reservando para um valor do tipo inteiro. Então eu quero criar agora, reservar um espaço de memória para do tipo float. Então asterisco P, que tem que ser um ponteiro, pode ser qualquer coisa, asterisco X, recebe. A gente tem o nosso malloc, né? Size of de float. Ou seja, vai reservar um espaço para armazenar float. Aqui eu tenho que dar o casting float asterisco. Ou seja, se eu executar aqui, está funcionando perfeitamente. E o que ele fez nada mais foi ele reservou, ele criou uma estrutura dessa aqui. E onde X aponta para cá. E eu posso armazenar valores do tipo ponto flutuante aqui. Posso armazenar valores quaisquer aqui. Posso dizer quaisquer. Posso dizer asterisco X recebe 10. Então o 10 vai ser armazenado e X recebeu 10. Ou seja, eu criei um espaço na memória para me armazenar valores do tipo flutuante. Porque eu disse, ó, o meu ponteiro X recebe malloc size of float, ou seja, um tamanho para me armazenar um valor do ponto flutuante. Ok, criei somente para 1. Mas poderia criar também
para, digamos, para 5 espaços. 5. Então, o que seria isso? Ele reservou aqui dinamicamente, tá? Ele reservou um vetor. Na vetor é um ponteiro com 5 posições. E x, que isso fique bem claro, x ele aponta para a primeira posição. Ok? X aponta para a primeira posição dessa estrutura. E aqui eu posso armazenar valores do tipo float. Que se eu estou utilizando malloc. Agora vamos aprender aqui utilizando o calloc. Vou criar do tipo inteiro p recebe calloc sizeOf do tipo int, ou seja, só um mesmo. Eu tenho que dar o casting também, tá, pessoal? Só que o calloc é diferente. Você vai ver, se eu executar dessa forma, ele vai dar erro porque está errada a sintaxe. Mas o que ele fez aqui? Ele criou uma posição. Reservou uma posição de memória e que P aponta para essa posição. E nessa posição posso armazenar somente valores do tipo inteiro. Ok, mas olha só a diferença. Professor, qual é a diferença do calloc para o malloc? Lembra que o malloc ele deixava sujeiras na memória? Voltar aqui naquela nossa apresentaçãozinha. O que ele fez aí, né? Ele reservou um espaço de memória. Deixa eu até voltar aqui. Ele reservou um espaço de memória para P. Reservou um espaço de memória para P de 4 posições, ou seja, de 4 bytes para o inteiro. Só que ele limpou aqui, ó, ele zerou, colocou 0 em cada um dos bytes, ou seja, o que vai acontecer? Ele reservou espaço aqui para uma variável do tipo inteiro, mas aqui não tem lixo nenhum, ele zerou, ele botou um 0. Aqui está 0. E aí eu vou te provar isso. Lembra que com malloc aparecia um número louco, ou seja, aparecia uma sujeira? Com calloc não, olha só. Eu vou dar aqui um printf. Porcentagem D, vírgula, conteúdo de P, ou seja, o que está armazenado. Lembra aqui que isso aqui é mesmo que eu tivesse criado um espaço na memória e que esse espaço eu criei o meu ponteiro P que aponta para ele. Como eu estou trabalhando com calloc, pessoal, esse espaço aqui foi zerado, ou seja, tem valor 0 aí. Se eu executar, vai aparecer 0. Deixa eu executar aqui o nosso programa. Olha aí, 0, para comprovar para vocês 0. Pô, verdade, professor. Só que a diferença, essa é uma vantagem de utilizar calloc, mas a diferença do calloc é que eu preciso definir a quantidade que eu quero. É como se ele fizesse 1 vezes o tamanho de y. Se eu colocasse aqui 2, ou seja, o que ele iria fazer? Ele ia criar um outro espaço para armazenar um valor e também ele zeraria esse espaço. Ok? Ele também zeraria esse espaço. Então, a desvantagem do calloc é que eu preciso eu passo uma das funções do calloc é que eu passo 2 parâmetros. Eu passo a quantidade e o tamanho do meu tipo, do tipo que eu quero. 2, como se fosse 2 vezes o tamanho de inteiro. 3 vezes o tamanho de inteiro. Então ele ia criando dessa forma. Só que ele zera, lembra? Olha só, vou apagar aqui. Ó, é para apagar, pessoal. Vou apagar aqui e vou voltar para malloc. Lembra que apareceu 0. Eu vou voltar aqui para malloc e olha aí, vou executar. Olha aí, apareceu lixo, número qualquer. Então a diferença, malloc ele reserva o espaço de memória, mas ele não limpa. E o calloc não, ele reserva, mas ele
inicializa ali todos os valores ali dentro, ok? Então reservamos. A gente pode também, pessoal, e a gente vai utilizar muito, criar para tipos estruturados. Ou seja, eu vou criar uma estrutura aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos criar agora a nossa estrutura e depois criar dinamicamente na memória um espaço reservado para a gente armazenar essa nossa estrutura de dados. A gente vai trabalhar com struct agora. Ó. Lembra que é o type def, struct, e eu vou dar o nome de pessoa, tá? E aqui você dá o apelido de tPessoa. Vamos fazer assim, tPessoa. Então ela vai ter um CPF, tipo inteiro, um exemplo, e um char chamado nome, de 30 posições. Ó, agora eu quero criar dinamicamente um espaço reservado para essa estrutura na memória. O que eu faço? Olha, eu tenho que ver o tipo. Então eu tenho que criar um ponteiro para esse tipo, tPessoa, asterístico, asterístico P, recebe, e aí malloc, size of o quê? Tamanho de que eu quero que seja armazenado na memória? Tamanho de int, de float? Claro que não, pessoal. Tamanho de tPessoa, que é o meu tipo. Tamanho de tPessoa. Só que eu preciso do cast, né? Então, como é que eu faço? tPessoa, pessoa, asterístico. Ou seja, forçando que ele seja um ponteiro para esse tipo de estrutura aqui. Ok, vou executar só para ver se não tem nada errado. Ele está funcionando perfeitamente, então está ok. Quando eu estou dizendo asterístico P, que é do tipo tPessoa, malloc size of tPessoa, eu estou reservando um espaço na memória para armazenar uma estrutura desse tipo. Entendeu? O que eu estou fazendo é isso aqui. Ó. Eu estou indo lá na memória do meu computador e reservando um espaço. Uma estrutura dessa. E apagou tudo. Ou seja, então aqui ele faz o seguinte, pessoal. Ele cria essa estrutura aqui, ó, na memória do computador. Em que aqui ele vai armazenar o nome, né? É o CPF. E aqui ele vai armazenar o nome. E toda essa estrutura aqui, ó, ela está sendo apontada, P está apontando para essa estrutura. Ou seja, através de P eu posso acessar o CPF e o nome. Ou seja, ele reservou esse espaço de memória aqui. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, só que agora eu não vou utilizar o operador ponto. Lembra quando a gente criava uma estrutura? Como eu estou criando um ponteiro que aponta para um tipo de estrutura, ó, tPessoa é um ponteiro e o tipo dele é tPessoa. E esse ponteiro recebe o endereço dessa posição aqui, né? Dessa estrutura. Então, para me acessar os dados, eu não utilizo mais o ponto nesse caso. Eu utilizo a seta CPF. Então, se eu criar aqui, ó, printf, por que, professor, eu tô utilizando a seta? Porque eu não estou utilizando, isso não é uma estrutura comum, como se eu estivesse criando tPessoa, pessoa. Se eu estivesse fazendo assim, ó, tPessoa, que é o tipo, P2. Então isso não é um ponteiro, isso é uma variável que armazena, estou pedindo para armazenar lá na variável, reservar na variável um espaço para me armazenar CPF e nome. Então aí sim eu utilizo o ponto, né? P2 ponto, e atribuo valores a ele. Mas como agora eu estou utilizando um ponteiro, então eu não posso acessar pelo ponto. No caso aqui, porcentagem D, vírgula, e comercial, P, ponto, não vou utilizar ponto. Seta. Por que, professor? Vai dar erro? Vai, tente aí. E aí, printf,
digite o nome. E aqui eu vou fazer um get p ponto, não, seta menos maior nome. E aqui vou dar o first stdin para não dar problema. Então, se eu fizer agora, executar esse programa, ele vai pedir para mim armazenar valores. Digite o CPF. Então, 325, se não é o número de CPF, digite o nome, Paulo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele cadastrou aqui, né, na memória, lá no espaço reservado. O ponteiro aponta para essa estrutura, então vai ser o que? Aqui vai ser o 525, e aqui ele armazenou para nome o Paulo, lá na memória do computador. Ok? Então ele fez basicamente isso. Então, como a gente está utilizando uma estrutura, a gente vai fazer uso da seta, ok? Da setinha. Então, quando eu digo T pessoa, asterístico P, onde tem um casting, estou utilizando malloc size of pessoa, ou seja, o tamanho de pessoa. Então, ele reserva lá na memória do computador um espaço para armazenar uma pessoa, ou seja, uma estrutura dessa, tá ok, pessoal? A gente vai trabalhar muito com isso. E o free, ou seja, ele libera esse espaço. Então, free P. Aqui eu criei, né, essa estrutura aqui na memória, reservei espaço de memória, e aqui, após isso, eu libero. Então, se eu executar, não vai acontecer basicamente nada. Vou cadastrar aqui, Paulo. Ok, não aconteceu basicamente nada. Mas ele liberou o espaço. Ele liberou o espaço aqui para ser alocado por outra variável. O que ele fez, pessoal, foi isso. Então, digamos aqui que eu tinha reservado aqui, deixa eu só apagar aqui. Eu tinha reservado todo esse espaço aqui para armazenar essa estrutura, que é P, né? Que P aponta. Então, aqui eu inseri valores, ele armazenou aqui tudinho, inseri valores, ele armazenou. Então, quando eu dou um free, ele somente libera os espaços. Digamos que eu inseri lá, né? Deixa eu apagar aqui direitinho. Digamos que eu reservei esse espaço de memória aqui para aquela estrutura. E eu armazenei lá tinha um campo para nome, né? Ou seja, e para CPF. Digamos que eu cadastrei lá o CPF, o número de CPF, e aqui eu botei o nome, né? Paulo. Ele armazenou lá na memória. Só que quando eu dou o free, na verdade o que ele vai fazer é só liberar esse espaço de memória. Ele vai só, tá disponível, só que os valores permanecem, pessoal. E olha só, eu vou provar para vocês. Eles permanecem. Olha só, pessoal. Aqui eu peço para o usuário digitar valores. Depois do free, eu vou pedir para ele mostrar. Porcentagem de, vírgula, P ponto não, pessoal. Seta, nome não, CPF. Eu vou cadastrar, né? Ele vai pedir para cadastrar, então ele vai armazenar lá na estrutura, né? Vou botar 989 e Paulo. Ele vai cadastrar nessa estrutura aqui, pessoal, que está armazenado lá na memória. Vai colocar aqui o 982 para cá e o Paulo para cá. E se eu dar um enter aqui,